os anúncios. Só mais um momentinho, por favor, doutor. Certo. Doutor, quando o senhor quiser. Podemos começar, então. Já está gravando? Já, doutor. Pois não. Quando o senhor quiser. Pronto. Então, eu declaro aberta a 136ª sessão ordinária de julgamento da terceira turma recursal da Seção Judiciária da Bahia, que ocorrerá de forma conjunta com a do 162ª sessão ordinária de julgamento da segunda turma recursal da Seção Judiciária da Bahia. Inicialmente, eu cumprimento aqui meus colegas doutora Ailton Shirame e a nossa colega doutora Olivia Merlin, velha amiga da magistratura, velha no sentido de experiente, claro, né, que ela é mais nova do que eu, mas, assim, uma grande amiga da magistratura, que tive a oportunidade de conhecer no estado de Sergipe, e que hoje compõe conosco as sessões da terceira e da segunda turma, respectivamente. Cumprimento também os servidores aqui presentes, na pessoa de Samuel, servidores sem os quais não seria possível a realização dessa nossa sessão de forma remota. Cumprimento os doutores advogados. Observa aqui que eles já desligaram, né, seus microfones e câmeras, viabilizando o transcurso regular da sessão. E, como Samuel já havia adiantado, hoje a gente não tem transmissão pelo YouTube. Então, fica meus cumprimentos aqui a todas as pessoas que nos acompanham por esse canal. Antes de começar propriamente a parte, digamos assim, judicial da sessão, eu gostaria de anunciar a vocês uma boa notícia aqui, que foi de um contato que nós tivemos com a coordenação dos juizados e também com a direção do Foro da Seção Judiciária e da coordenação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no sentido de uma parceria que vai viabilizar a digitalização dos processos físicos remanescentes de nossos acervos. Tivemos esse contato essa semana, houve a viabilidade técnica operacional por meio dos recursos que serão disponibilizados e se espera que no finalzinho desse ano se ultime todas as providências necessárias à digitalização dos últimos processos físicos que se encontram no acervo das relatorias das turmas recursais aqui da nossa seção judiciária. Essa notícia é alvissareira e ela apurou assim, uma série de iniciativas que foram tomadas durante todo esse ano e que viabilizaram os nossos trabalhos. A gente aqui sempre agradece o apoio de nossas equipes aqui, dos nossos servidores estagiários, mas a gente aqui está na ponta do fronte. Então, a gente não pode também esquecer de dar o crédito também a todos os que dão, assim, o suporte ao nosso trabalho aqui. Aqui eu registro especificamente a coordenação dos juizados aqui da seção judiciária, com a doutora Lilian Torinho, a direção do foro com o doutor Fábio Ramiro, a coordenação dos juizados do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também a presidência do nosso tribunal. Aqui o trabalho é conjunto, estamos todos interligados nesse objetivo, né, de atingir a melhor prestação jurisdicional. No que diz respeito aos pontos outros que eu gostaria de destacar, é só registrar que hoje se completa o aniversário do nascimento de Beethoven, de 250 anos. Eu estou trazendo aqui essa informação só porque a gente passou por um período assim de muita dificuldade esse ano, né? Foi um período devido à pandemia, né? Um período de muitas perdas de pessoas queridas, de pessoas conhecidas, um momento assim de que houve assim uma certa tristeza por parte de todos. E eu procurei assim registrar aqui na internet uma história dele, né? Cujo aniversário é hoje e que na sua história ele foi uma pessoa assim conhecida por ser melancólica, por ser uma pessoa assim triste, temperamental, mas que teve uma passagem na vida dele em que ele conseguiu enfrentar, né, esse momento de dificuldade e vencê-la, né? Aí só peço licença a vocês só para ler essa pequena história
para mostrar para vocês que sempre há um caminho, né, e que a gente tem que ter sempre uma boa expectativa. Essa história está na internet, né, e fala o seguinte, que Beethoven estava de noite em uma rua em Heiligenstadt, né, uma cidade onde ele morava na época, estava caminhando pela rua quando escutou harmoniosos fragmentos da sonata em Fá maior. O compositor era surdo e não conseguia descortinar a proveniência dos sons. Porém, apurando as orelhas, Acúcio descobre que da janela escancarada havia um piano tangido por esguios e delicados dedos de jovem cega. Conturbado com a comovente cena, o compositor abeira-se da adolescente e, de voz embargada e olhos rasos de lágrimas, declara: Menina, deixe-me tentar traduzir em música o lindo luar que se vê dessa janela. Então, ele viu uma menina cega que estava triste porque não conseguia ver a lua. Então ele ficou pensando, poxa, essa menina, coitada, não pode ver a lua, mas eu vou fazer uma música para levar para ela a sensação do luar, para que ela possa ter alegria também. E ele levou para ele essa experiência de que a gente sempre tem que ser luz, a gente tem sempre que levar aos outros a, a alegria, mesmo quando tudo parece ser desesperança. Isso para mim foi um relato interessante, sobretudo devido ao momento que a gente está passando. Então eu registro aqui o meu sentimento de esperança e, principalmente agora que está saindo a vacina, que a gente vai passar por tudo isso e vai estar tudo certo finalmente. Mas, fechado esse parêntese, eu dou início aos trabalhos aqui e deixa eu só aqui abrir a minha sinopse, só um momentinho. Aí, Samuel, é até para que fique registrado para a gente fechar a questão da sessão passada, porque eu havia pedido vista dos processos da sinopse suplementar do Dr. Ailton e da sinopse do Dr. Roberto também. No caso da sinopse do Dr. Roberto, eu já encaminhei, né, a devolução de vista para os colegas e acompanhando os votos na forma que constante daquela sinopse, da qual já consta também o voto do Dr. Ailton. A minha única ressalva é com relação ao item 4º, que trata de uma questão de obrigatoriedade ou desnecessidade da realização de audiência de instrução, e nesse ponto eu apresento um voto divergente, no sentido de que não seria possível dispensar a audiência de instrução sob pena de cerceamento e defesa do INSS. Esse é o item 4 da sinopse do R3. Elisa, por favor, você pode me mandar o número desse processo? Só para fazer o registro aqui. Dois, três e então, ela acabou de me mandar aqui. Esse processo é da sinopse do Dr. Roberto, da sessão passada, item 4º. É o processo 10.00.64172-2020, 401-3308. O meu voto é divergente, em função da possibilidade de cerceamento de defesa, e no caso eu fico vencido nesse daqui.
Então fica por maioria, em vez de ser unanimidade, por maioria. 1641. Chegando aqui só na parte da proclamação do resultado para ficar direitinho. Então, Samuel, a proclamação do resultado desse item quarto da sinopse do Dr. Roberto da sessão passada fica: decide a terceira turma recursal do Juizado Especial Federal Civil da Seção Judiciária do Estado da Bahia, por maioria, negar provimento ao recurso nos termos da súmula de julgamento. Os demais itens da sinopse do Dr. Roberto estou acompanhando todos os votos na forma em que propostos. Fica tudo a unanimidade, no caso. Aí eu peço a Elisa que me mande também o número o item da sinopse do Dr. Ailton da semana passada também, que ficou pendente. Salvo engano, 84, mas deixa eu confirmar com ela também. Doutor Lígia, então da sinopse do doutor Roberto, somente o item 4 Ficou. Exatamente. Unanimidade na forma das propostas de voto apresentadas. Aí eu estou aguardando só Elisa me passar o número do processo da sinopse do Dr. Ailton. Item 84. Parece que é o item 84, não é isso, doutor Doutor? Sim, cheguei nele aqui agora. Então, o único ponto divergente dessa sinopse do Dr. Ailton, que me ajuda agora, é o item 84, número 100, 165695, 2019, 401, 3313. No caso, eu acompanho a divergência do Dr. Roberto para negar provimento ao recurso interposto. Então, a proclamação do resultado desse item 84 fica: decide a terceira turma recursal do Juizado Especial Federal Civil da Seção Judiciária da Bahia, por maioria, vencido o relator, negar provimento ao recurso interposto. E o relator para o acórdão será o R2, doutor Roberto. Viu, Lívia? Sim, doutor. Pronto. Aí, com isso, a gente fecha as pendências da sessão passada da TR3. As da TR2, já adiantando aqui, para que fique já registrado, os processos físicos da sessão passada eram 121 primeiros. Esses processos eu fiz um pedido de vista, mas devido à circunstância de o fórum se encontrar fechado em função da reforma e da pandemia, então eu vou manter a vista destes 121 primeiros processos da sinopse da sessão passada da segunda turma recursal,
mas eu gostaria que ficasse registrado já que já foram colhidos os votos da doutora Olívia, que na segunda turma ela é R1, e doutor Ailton, que acompanhou os votos da doutora Olívia. Aí fica registrado o voto da relatora, doutora Olívia, do doutor Ailton e meu pedido de vista que continua. Já estou com vista desde a sessão passada e continuo até a disponibilidade do processo físico para mim. Tem alguma sustentação, desculpa interromper, doutor, Oi. tem alguma sustentação em relação a algum desses processos de doutora Olívia? Eu sou, não sei se está na lista de sustentações orais do dia, que é isso, sendo o caso... Não, eles, na verdade, não entraram hoje. Não entraram hoje, nenhum deles teve pedido de sustentação oral. Acho que teve na sessão passada, teve sustentação, mas eu não sei se teve algum entre 1 e o 121. Mas, de qualquer sorte, se teve, eles foram julgados, né, na sessão passada. Sim. Então, e hoje não tem nenhum pedido de sustentação com relação a eles, não. Não, só isso que eu gostaria de... Obrigado. Pronto. Aí com isso a gente fecha as pendências da sessão passada. Aí Samuel e João, né, que conversem aí só para acertar isso, porque a gente está arrematando o que não pude terminar da sessão passada, para a gente poder fazer as duas atas, né? A ata da passada e da de hoje também. Aí a gente encerra essa questão, né, dos processos em mesa. Salvo engano, o doutor Ailton não tem, né, processo em mesa? Não, né? Então a gente pode passar para sustentações orais. Com uma peculiaridade, já adiantando para vocês, a gente tem um número significativo de sustentações orais, são 54, mas das 54, muitas se referem ao mesmo tema, que é o auxílio emergencial por derramamento de óleo. Então, eu pretendo seguir a ordem de inscrição das sustentações orais, e no caso específico do auxílio emergencial, eu notei que da segunda turma também tem um advogado do escritório Leal Advocacia que tem um recurso que versa sobre o mesmo tema, além do pedido de sustentação oral do Dr. Vitor Zima. Então, eu só queria que Lívia confirmasse se o advogado do segundo processo do TR2 do escritório Leal Advocacia se encontra presente. E quando for na oportunidade de sustentação oral do Dr. Vitor Zima, ele também será ouvido, esse da Leal Advocacia. Aí seria 15 minutos para cada. Mas é oportunamente, só para ele ficar preparado, porque a gente concentra as sustentações orais, que são de 2 advogados, para, digamos assim, 30 processos iguais. Ele não está na sessão, não está ainda no lobby, não. O sobrenome é Leal, realmente eu não sei. Oi. Eu estou presente. Me perdoe interromper, mas eu estou presente aqui, Rafael Leal, do escritório Leal Advocacia. Pronto, Rafael, doutor. É o seguinte, o que eu estou falando é que quando eu chamar o doutor Vitor para sustentação oral do auxílio emergencial, ele tem 15 minutos, o senhor vai ter 15 também. Para não abrir de novo depois, para colher os votos, porque o assunto que será discutido será o mesmo, mas a posição é o terceiro, salvo engano aqui, então não vai ser agora. Ok, muito obrigado. Pois não. Então, seguindo a ordem das sustentações orais aqui, Lívia me corrija se eu estiver equivocado. Esse primeiro processo, eu imprimi a lista das sustentações ontem, eu estou sem as atualizações, mas em consulta hoje pela manhã, o primeiro, que seria Raidalva Costa da Silva, foi adiado, não é isso, Lívia? Isso, doutor. E o segundo seria o processo da relatoria do doutor Ailton, o processo 100 377972-2019 401-3311. Doutor Ailton, autora Daiane dos Santos Passos, item 12 da primeira relatoria. A doutora Jurema Barreto está presente? Sim, doutor. Sim, estou presente. Doutora Jurema? Isso. Ô, doutora, então pode ligar Isso, pronto. Liga sua câmera e eu passo a condução para o doutor Ailton, que é o relator.
É o item 100, né, doutor Adolfo? Aqui para mim teria 12, né? 12, item 12, é. Tá lotado de lápis aqui, mas é porque eu não tenho a versão de hoje Tá, é da o tabela. processo em que é recorrente a senhora Daiane dos Santos Ramos Passos, é isso? Não é isso? É esse o processo? Não, é 100, 377972? Sim. Pronto. Então, a doutora advogada pode fazer a sustentação oral. Pois não, doutor Ailton. Bom dia a todos e todas, aos membros desta casa, meus colegas advogados, as partes que estão também acompanhando. Eu sou Jurema Sintra Barreto, OAB 19558, estou defendendo a Daiane Santos no processo 100, 3779, dígito 72 de 2019, da vara de origem de Itabuna, na Bahia. Eu estou sendo bem vista, bem ouvida, está claro? Sim. Sim, doutor. Doutores, é uma tipificação de auxílio-doença. É difícil eu, geralmente, manejar recurso nessas ações. Nós temos sempre o cuidado de explicar ao cliente sobre todas as nuances da medicina, das avaliações em partes subjetivas, a maioria objetivas, mas foi inevitável, realmente, neste processo, não manejar o recurso diante de situações assim peculiares. A senhora Daiane é atendente de telemarketing. No laudo pericial, o perito aponta inúmeros CIDs, inúmeros, 5, vários problemas de Ler-Dort, que é, assim, de conhecimento público e notório, que, infelizmente, as atendentes de telemarketing vêm sofrendo acidentes típicos e atípicos em todo o país. Isso é algo, assim, recorrente. Me recordo até que eu estava indo para Salvador, antes da pandemia, fazer uma sustentação oral, e o sindicato dos trabalhadores em telemarketing anunciando isso, sobre o problema das trabalhadoras, principalmente mulheres acidentadas. Então, são diversos CIDs. Nós citamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedidos no recurso, e eles foram citados no laudo pericial. A conclusão do laudo é que há ultradegeneração específica em disco intervertebral, as famosas hérnia de disco, dor lombar, tendinite nos dois ombros, síndrome do túnel do carpo, bursite no ombro. E nós que também digitamos e que às vezes temos uma atividade muito mais cognitiva, já é algo que nos incomoda, que nos afasta. Imagine a pessoa que tem de ficar 6 horas seguidas digitando. Diante de todas essas questões, foi entendido que não havia incapacidade. Só que também foi dito no laudo pericial, excelência, vale destacar a questão da fibromialgia e da depressão. Uma pessoa jovem, com tantos CIDs, com tantos problemas de saúde, com a pressão de metas que sofrem nessas empresas, né, tem que sustentar a casa, geralmente empregos com um salário muito baixo, né, sem a devida valorização, passando também por todo o problema do adoecimento mental. Quem nunca lidou no telemarketing, nunca se irritou e nunca reclamou. Então, os laudos que nós juntamos não só com a inicial. Pode ver, excelência, que depois da petição inicial, nós juntamos diversos outros documentos médicos, os laudos falando sobre depressão grave. E aí o perito diz, não notei sinais. O perito não tem especialidade em psiquiatria, e eu queria, sinceramente, saber que sinais foram esses, porque não ficou claro. Então, o pedido do processo é que precisa haver uma avaliação sobre essa questão sistêmica da saúde dela. Os médicos colocam, o doutor Pedro Ferreira é o psiquiatra, talvez o mais renomado de Itabuna, coloca a depressão grave, não são sinais moderados de ansiedade, é depressão grave. E eu gostaria também de lembrar, excelências, que a necessidade de um especialista para se avaliar isso. Por quê? Quantas pessoas com depressão grave, até suicidas, um dia antes estão na internet postando fotos, sorrindo,
mas não se sabe ali o nível de sofrimento mental, de dor interior profunda que essas pessoas estão vivendo. Então, nós estamos no processo, não, isso que eu quero enfatizar, não só na petição inicial, mas depois nós fizemos juntadas de mais documentos, e isso não foi analisado. Não foi analisado. De um histórico que se mostra de tomar diversas medicações de efeito controlado, e esses laudos, esses relatórios, nada disso foi citado. E essa medicação de uso psicotrópico controlada, ela causa ou insônia ou falta de sono, nada disso foi abordado. Por isso, a necessidade de se aprofundar nessa questão da depressão grave. Não é fácil você ser uma pessoa tão jovem, acometida de 6 CIDs, está com síndrome do túnel do carpo, subindo para o braço, bursite no braço, dores lombares, são dores muitas vezes silenciosas, e quem tem sabe que não consegue descascar uma fruta, não consegue descascar uma abóbora, não consegue varrer uma casa, fazer atividades até do dia a dia, vai para o trabalho chorando. Então, por causa dessas dores, que muitas vezes são silenciosas, mas todos os exames mostram, né? Então, os especialistas, nós juntamos diversos exames, repito, junto com a inicial, depois também da inicial, e não foi averiguado com profundidade essa questão da depressão grave, que é o que está escrito no laudo pericial. Por isso, do nosso recurso, excelência, para que esse processo retorne à vara de origem, para que se tenha uma atenção mais minuciosa em relação a isso. O Brasil, uma série muito interessante que está passando agora na televisão, o país onde as pessoas mais sofrem de ansiedade e depressão, o país que mais se vende remédios para a depressão no mundo. Então, não podemos olvidar de que, sim, é uma situação que merece atenção. Esse é o apelo, excelência. Doutora, vou verificar aqui no processo. Aqui, colegas, é porque quanto à questão da depressão que foi suscitada pela doutora advogada, analisando esse laudo se manifestou expressamente sobre esse ponto. Senhor presidente, eu vou solicitar adiamento desse julgamento, porque para certificar quanto à extensão da perícia médica sobre a enfermidade psiquiátrica que foi destacada no recurso, e me comprometendo a trazê-lo novamente na nossa próxima sessão. Pois não, doutor Ailton.
Então, com relação ao processo 100.377972/2019, 401.3311, após a sustentação oral, o relator do processo pediu vista dos autos. Na verdade, é adiamento, senhor presidente. Adiamento? É. Pediu adiamento do julgamento. Doutora Jurema, agradeço a sua participação e lhe desejo um bom dia. Excelência, pela ordem que existe um outro processo nosso que está na mesma ordem, está logo abaixo na pauta. Ah, sim. O próximo da senhora também, entendi. Certo. Então, deixa eu apregoá-lo, então, que também é do Dr. Ailton. É o processo 100.025482/2019, 401.3311, da primeira relatoria, item 26, a autora é Regina da Silva Ferreira, e a advogada doutora Jurema Barreto também. Qual o item, senhor presidente? Item 26. Esse, né? É. Senhor presidente, se me permite adiantar o posicionamento, não vejo aqui agora se a pretensão da recorrente é só sobre esse ponto, mas a minha proposta de julgamento é para alterar a DIB, né? Para a data da realização da perícia, porque, na verdade, foi fixada a DIB na data da juntada do laudo pericial, que ocorreu no dia 10 de outubro de 2019. Mas a perícia foi feita no dia 29 de abril daquele mesmo ano. Então, a minha proposta de julgamento é nesse sentido, não sei se atende o que a parte, integralmente o que a parte, não é o tema do objeto do recurso, mas aí a doutora advogada pode se manifestar se tem interesse em fazer a sustentação oral nesse caso. Doutor Ailton, atende em parte, mas ainda assim eu tenho interesse de fazer a sustentação. Pois não. Fique à vontade, doutor. Bom dia a todos e todas novamente. O presente caso é uma ação de auxílio-doença que pretende unicamente alterar a data do início do pagamento, do restabelecimento do benefício. A sentença de piso, de tabuna, né, eu representando a senhora Regina Silva, ela determina que seja feita a partir da juntada do laudo, quando sabíamos que demorava muito, né, de fazer essas juntadas. Apesar do nobre relator atender em parte, alterando para o dia 29/4, eu queria chamar a atenção, doutor Ailton, para alguns pontos. Primeiro, que o laudo diz o seguinte: não é possível afirmar, feito dia 29 de abril, essa perícia, não é possível afirmar a data da incapacidade retroativamente. Mas sim, doutores, existem provas documentais nos autos que provam que ela estava incapaz de forma ininterrupta. Por quê? Nós estamos lutando aqui, então, diante do relatório do doutor Ailton inicial agora, por 5 meses, porque ela teve a suspensão do benefício 30/11/2019 e fez a perícia 29 de abril de 30/11/2018, desculpa, no mês de novembro, e ela faz a perícia dia 29 de abril e o médico, o perito, a perícia coloca, não é possível avaliar, então, se ela estava incapaz durante esse período. Então, esse primeiro documento que eu quero fazer questão de frisar é o primeiro documento médico que se abre junto com a inicial, é um relatório de solicitação de cirurgia de internação no dia 13/11/2018. E depois, no dia 11 de dezembro, o documento seguinte, apesar de estar um pouco claro, é o pedido de internação hospitalar. Veja, essa senhora, dona Regina, ela teve um acidente de trânsito em 2013. A partir de então, são 7 anos que a vida dela é uma via crucis de sequelas, de cirurgias, de tratamentos. Foram inúmeras cirurgias até ocular por conta deste acidente.
Então, o INSS vem deferindo o benefício de 2013 até 2018, com os mesmos CIDs. E aí chega dia 29 do 4, quer dizer, até novembro de 2018. Aí quando chega em abril, não sei se ela estava doente antes disso. Como não se pode afirmar, excelência? Então, nós temos ultrassonografias, tomografias, ressonâncias da mesma sequela, da sequência de sequelas, desde o ano de 2015. Eu fiz questão de juntar nos autos, vocês podem ver que são centenas de documentos que demonstram uma evolução dessa doença de 2013, 2014. Não foi uma doença assim, foi um acidente de trânsito. Então, ela vem sofrendo de sequelas graves desde 2013, até o ponto que, em dezembro de 2012, a gente tem aí, no segundo documento médico que nós juntamos com a inicial, 11 de dezembro, essa pessoa estava recebendo a guia para internação hospitalar. E o perito diz, mas eu só posso ver de abril em diante, a partir de abril, realmente, ela está incapaz, não há documentos médicos. Então, junto com a contestação, nós vimos o PNIC da autora, então ela recebe benefício ininterrupto de maio de 2013 até 30 de 11 de 2018. São 5 anos de benefício ininterrupto. Como não dizer que ela estava incapaz antes, se são os mesmos CIDs? É isso que eu quero clamo para que os nobres julgadores, doutor Ailton, doutora Olívia, doutor Odócio, que prestem atenção nisso, são os mesmos CIDs, são os mesmos problemas de uma sequela de acidente de carro. Não se altera isso, ela vai tendo novos problemas e problemas que vão surgindo, necessidade de se fazer cirurgias. Então, como dizer que uma pessoa está 5 anos debilitada, com cirurgia, com problemas, com fisioterapia, com problema ocular, com problemas de hérnia, e assim, num lapso de 4 meses, ela está boa e depois ela volta a ter um problema tão grave que ela precisa se internar dia 11 de dezembro de 2018. Mas ela não estaria, então, nesses 4 meses, dezembro, 5 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março, então ela estaria totalmente capaz, e aí, quando é em abril, ela tem que fazer uma cirurgia com internação. Então, é essa questão, excelência. São esses 5 meses que nós estamos aqui lutando, porque uma trabalhadora, ela é recepcionista, é assalariada, é um valor que realmente faz diferença fora o registro do direito. Ela sempre dizia para mim, doutora, eu tive que fazer uma cirurgia, ainda assim eu não estou incapaz, como posso ter sofrido tantas coisas durante tantos anos? Os senhores podem ver que são ultrassonografias, tomografias, ressonâncias, todos documentos de exames médicos de alta precisão, durante inúmeros anos, são os mesmos CIDs que são apontados, e como nesse lapso de apenas 4 meses e meio, ela não estaria incapaz. Por isso, o nosso pedido, que nós viemos clamar a esta turma, que se retroaja, assim, o benefício para a data de cessação, 30 de 11 de 2018, porque é uma sucessão de adoecimentos desde 2013, ela nunca parou de se tratar. Então, podemos ver essas centenas de documentos médicos e com datas muito específicas, inclusive esse segundo documento da inicial, o pedido de internação hospitalar do dia 11 de dezembro de 2018. Como ela não estaria doente, incapaz nesse momento, e só estaria, então, em abril, no dia que fez a perícia. É por isso que nós pedimos, então, que seja concedido o benefício desde a sua data de cessação, por entender que é o mesmo adoecimento esse período inteiro, e isso fará realmente uma grande diferença na vida dessa senhora que clama por justiça. Esse é o último, talvez a minha última sustentação desse ano. Quero agradecer a atenção de todos os meus colegas advogados, de todos os magistrados e servidores que herculeamente nesse ano de 2020 fez com que a justiça funcionasse diante de tantas intempéries. Esse é o meu último clamor por justiça e estou à disposição para qualquer outro esclarecimento, é o que pedimos. Ok. Agradeço a doutora Jurema pela brilhante manifestação. Nesse caso, o que eu notei? Houve a cessação administrativa, né, do benefício, e que mostra uma análise pela administração, né, de que a incapacitação naquele momento não estava detectada. E na perícia judicial,
a despeito das informações que a doutora nos trouxe, o perito judicial ele destaca o seguinte: há sinais de incapacidade para a realização das atividades habituais. Isso é o item F da perícia. Quadro num momento limitante. Vale ressaltar que a patologia se comporta com períodos de crise e remissão clínica, mediante o quadro. Então, diante dessa expressa indicação do perito, que, aliás, já é fato que nós conhecemos, né, na realidade aqui nos processos de auxílio-doença, de enfermidades ortopédicas que têm essa característica de momentos em que os sintomas melhoram e a pessoa tem um retorno à capacidade elaborativa, ainda que breve. Então, diante disso, a pedido vênia da doutora advogada, eu mantenho o meu posicionamento originalmente indicado, no sentido de dar parcial provimento ao recurso para que a DIV seja data da perícia, porque houve uma demora injustificada nesse caso entre a realização do ato pericial e a juntada desse mesmo laudo no processo. Eu voto, senhor presidente. Pois não, doutor Ailton. E doutor Olívio? Eu, na verdade, olhei aqui o processo também. Eu vou pedir as mais respeitosas vênias ao relator. Eu já disse muitas vezes que doenças ortopédicas são cíclicas e já segui laudos muitas vezes com base nessa argumentação. Mas neste caso especificamente, me parece que como as doenças dela decorreram de um acidente, e isso ficou registrado também na perícia oficial, né, do perito oficial, além da documentação médica juntada, me parece que a impressão que eu tive é de que ela nunca se recuperou totalmente da sequela. Embora eu realmente não me impressione, em princípio, com um longo período de benefício, porque isso muitas vezes é fruto da falta de gestão do INSS, mas no caso, esse fato somado ao acidente, né, que as doenças decorreram de um acidente, um fato específico, não são aquelas doenças ortopédicas que a gente vê normalmente, que de fato são cíclicas. E o período curto entre a cessação e a realização da perícia, me parece que se a pergunta fosse feita ao perito no sentido do juízo de probabilidade, a resposta seria afirmativa, embora ele não tenha uma certeza científica, porque é isso que eu sempre digo, o perito está preso na certeza científica, ele olha ali e para ele afirmar que aquela incapacidade é anterior, ele sempre procura um documento, um elemento médico que subsidie a resposta dele. Mas se a pergunta fosse num juízo de probabilidade, possivelmente a resposta dele seria afirmativa, no sentido de que não houve superação da incapacidade. Então, eu vou pedir as mais respeitosas vênias ao relator para divergir no sentido de retroagir o benefício, a data do início do benefício. Doutor Ailton? Bom, eu agradeço a abordagem, né, a participação da doutora Lívia nesse julgamento, mas de fato eu não me convenci dessa indicação de votação. Então, por esses motivos, eu mantenho, também pedindo a gente, colega, não deixa do meu posicionamento. Então mantém o voto, pois não. No meu caso aqui, esses benefícios por incapacidade têm sempre essa dificuldade da interpretação dos laudos periciais, né? Se o doutor Roberto estivesse aqui presente, ele certamente falaria, não, mas se o perito concluiu dessa maneira, para a gente que não tem a habilitação da área médica, não seria fácil do ponto de vista da argumentação afirmar o início dessa incapacidade em um momento anterior ao do que o próprio perito determinou. Examinando o laudo pericial aqui, que é o do ID 8560-2783, nos itens H e I, ele, quando questionado sobre a data provável de início da doença, ele informa que não é possível determinar com exatidão.
e quando questionado sobre a data provável de início da incapacidade identificada, ele também fala que não é possível determinar com exatidão sem documentos que comprovem a informação. Então, diante dessas conclusões do perito, eu não me sinto seguro a ponto de concluir no sentido da retroação do início da incapacidade da forma pretendida pela recorrente, razão pela qual eu acompanho o voto do relator. Deixe-me só ver aqui a... E a proclamação do resultado do item 26 fica: decide a terceira turma recursal dos Juizados Especiais Federais Cíveis da Seção Judiciária do Estado da Bahia, por maioria, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto ementa. Então fica nesse sentido daqui. Da perícia, da Doutor Ailton, só uma consideração aqui nesse caso. A conclusão aqui seria pelo improvimento do recurso, em vez de parcial parcial. provimento porque está alterando a DIB para a data da perícia e não a data da juntada do laudo, senhor presidente. Ah, tá. Porque a sentença falava em perícia também, mas eu entendi. Pois não. Então fica por maioria na forma do voto do relator. Pronto. Dando continuidade aqui, eu já pronunciei o resultado e agradeço a colaboração da doutora Jurema Barreto. Obrigada, Bruno. Pois não. Lívia, eu consultei esse processo, o próximo aqui seria o 100.187868-2020, 4013300, e no andamento consta como adiado. Você confirma para mim? É o autor Paulo Roberto Oliva e advogado doutora Radassa Souza. Você me ouve, Lívia? Sim, doutor, estou escutando. Ah, certo. Então, é para tirar essa dúvida, porque quando eu consultei o andamento desse processo, no andamento tinha informação que estava adiada. Era só para confirmar isso, que aí eu Desculpe, não... eu estava falando, acho que o senhor não estava escutando. Ah, Eu confirmei com a assessoria, ele foi realmente adiado na sessão pronto. passada e não vai ser julgado nessa. Pronto. Então sai da fila também da doutora Isso. Dassa Souza. E também, doutor, com Aham, relação ao item seguinte, o item 88, certo. a doutora Iris Vidal informou aqui no chat que desistiu da sustentação. Ela realizou o requerimento, mas não vai mais sustentar. Pois não. Mas eu acho que ela pediu só para saber o resultado, né? Acho que ela pediu como preferência. Eu li rapidamente. Ela colocou, deseja tomar conhecimento do voto como preferência, mas não vai haver sustentação. Certo. Seria o item 88 do 88, R3, né? tá. Só para... Deixa eu colocar aqui rapidinho. Salvo engano, é provimento do recurso mesmo. 80...
O voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos do voto ementa. Na oportunidade da apreciação, não houve destaque. Deixa eu só confirmar aqui. Doutor Ailton, item 88 está sendo julgado exclusivamente como uma preferência. Processo 100.844103/2019, 4013304, autor Manuel dos Santos de Jesus Dama. A proposta de voto é no sentido do provimento do recurso, em favor da parte autora, e é só para saber se mantém o voto nos termos da apreciação, e doutora Olívia também. Sim, destaque, senhor presidente. Doutora Olívia também? Também. Pois não. Então, decide a terceira turma recursal dos Juizados Especiais Federais Civis da Seção Judiciária do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecido o recurso e dar-lhe provimento nos termos do voto ementa. Então, a doutora Iris não se encontra presente, e agora a gente vai para os processos do auxílio emergencial. Como eu havia adiantado para vocês, são 2 advogados, né? Tem vários processos do Dr. Vitor e um processo do Dr. Leal. Então, os 2 se encontram presentes, né? Doutor Adolfo, Oi. pela ordem. Só para eu saber, a gente vai julgar os da segunda turma também? Porque, por exemplo, doutor Leal tem um no pedido de sustentação, e doutor Vitor tem os outros todos, praticamente. Aí eu queria saber, acho que talvez fosse interessante julgar todos juntos, né? Sim, é mais prático, porque senão a gente teria que abrir a sustentação oral agora, para depois abrir depois. E como são os mesmos advogados, né? Então, a minha ideia foi essa, concentrar 15 minutos para cada, doutor Vitor primeiro, depois doutor Leal. Aí depois a gente colhe os votos. De acordo, os colegas? Sim. Sim. Pronto. Então, eu vou apregoar o primeiro processo. Só um momentinho aqui. O primeiro com inscrição para sustentação oral é o processo 102.0614/37/2020, 401.3300. Como eu adiantei para vocês, é um processo de minha relatoria. Eu só não estou com o número do item aqui. Se a Elisa puder me mandar depois. Enquanto a Elisa me localiza o item, eu vou lendo todos os processos que se encontram nessa situação. Vou apregoar. São o 102.0614/37/2020, 401.3300, 103.843991/2020, 401.3300, 103.543898/2020, 401.3300, 103.572561/2020, 401.3300, 103.899071/2020, 401.3300, 102.294237/2020, 401.3300, 102.814917/2020, 401.3300, 102.112.4493/2020, 401.3300, 102.913483/2020, 401.3300, 103.984550/2020, 401.3300 e 102.964314/2020, 401.3300, 101.496931/2020, 401.3300, 101.948242/2020, 401.3300, 102.284282/2020, 401.3300, 102.119297/2020, 401.3300, 102.720260/2020, 401.3300, 102.837959/2020, 401.3300, 103.588586/2020, 401.3300, 102.956605/2020, 401.3300, 103.548220/2020, 401.3300, 102.964921/2020, 401.3300,
102.07.10.52.2020, 401.3300. E, por último, o 102.7389.68.2020, 401.3300. Esses são o da terceira turma recursal e ainda vai ficar pendente um de outro tema de Silva Souza Cruz que a gente vai ver no final. Com relação aos processos do auxílio emergencial da segunda turma, serão os processos 102.0754.71.2020, 401.3300, que é o processo do Dr. Leal, e os demais do Dr. Vitor. 101.04.4151.2020, 401.3300, 103.278356.2020, 401.3300, 103.4874.22.2020, 401.3300, 102.3674.18.2020, 401.3300, 101.9265.96.2020, 401.3300, 103.5154.90.2020, 401.3300, 103.41.8575.2020, 401.3300, 103.6246.06.2020, 401.3300, 103.9647.13.2020, 401.3300, 102.705194.2020, 401.3300, 102.2604.63.2020, 401.3300, 102.2800.33.2020, 401.3300, 101.4630.72.2020, 401.3300, 102.4909.2020, 401.3300, 102.389683.2020, 401.3300, 101.6817.53.2020, 401.3300, 101.6607.02.2020, 401.3300, 101.6892.92.2020, 401.3300, 101.4389.98.2020, 401.3300, 101.5084.52.2020, 401.3300, 103.9584.85.2020, 401.3300, 104.2908.83.2020, 401.3300, 102.8086.89.2020, 401.3300 e 102.0942.64.2020, 401.3300. Peço desculpas a vocês só pelo tempo despendido, mas é obrigatório, né? É obrigatório apregoar os processos de acordo com o regimento interno dos juizados especiais. E conforme nós havíamos adiantado, será concedida a palavra para a sustentação oral por 15 minutos, inicialmente ao Dr. Vitor e após ao Dr. Leal. E o processo que será, né, da colheita dos votos, será o primeiro da lista, que é o de Josiane Silva Guedes, da terceira relatoria. Eu só vou olhar aqui qual é o item. Elisa, por favor, localize para mim. É o 102.0614.37.2020, 401.3300. É o item 42, doutor? Estou vendo aqui, parece que o 42 retirou, né? Deixa eu colocar aqui, então, só um momentinho. 102.0614, retirado. Agora que eu vi no final a observação. Retirado, 42. Doutor Vitor. Bom dia, excelência. Só um momentinho aqui para eu definir como vai ser a questão da colheita dos votos, que eu estava olhando aqui. Da terceira turma,
Eu tinha do senhor os processos 102.0614. Aí o seguinte é o 103.8439. Seguindo a ordem da fila, o primeiro seria o meu, realmente, mas ele foi retirado. Aí eu só estou confirmando aqui o próximo da fila, que é o 103.8439, se ele foi retirado ou não. E conforme o caso, aí a relatoria passa para o doutor Ailton. 103.8439. Cento e três, 103.843991. No nosso caso é o item 72, senhor presidente. 72, né? Eu só estou procurando saber se ele foi retirado. Não, Não, ficou. ele está na sinopse. Então fica digamos assim, o do paradigma fica sendo o seu, então. É o processo 103.843991/2020, 4013300. Maria Catarina Araújo. Excelência, pela ordem, por favor. Oi. Pois não. Porque, como bem o senhor esclareceu, eu não conheço o conteúdo dos processos do Dr. Vitor. Mas, como bem o senhor esclareceu, meu processo não é somente sobre auxílio emergencial. Existe também a matéria, inclusive principal, que é sobre a questão dos danos ambientais e da pescadora especificamente. Então, assim, eu fico com receio só que como a gente vai dividir, de certa forma, a sustentação, primeiro ele, depois eu, para que não haja aí, talvez, um entendimento, uma análise em conjunto, incluindo o meu. Entendi. O doutor prefere fazer isso de forma separada, no caso. Somente a colheita do voto, porque, assim, talvez a matéria do auxílio emergencial, que Vossas Excelências julguem, possa, talvez, abarcar meu processo, mas aí ficaria faltando a analisar, apreciar, inclusive, a matéria recursal dos danos ambientais. Eu também não conheço como é que são aí os processos do Dr. Vitor. Vamos para a sustentação oral do Dr. Vitor, então. Bom dia, doutores. Cumprimento os doutores julgadores. Peço licença para cumprimentar, doutor presidente, ao doutor Ailton, do qual nós tivemos a oportunidade de ser colegas, né, no setor universitário Jorge Amado, do qual tenho gratas lembranças. Doutora Olívia, doutor Rafael e demais colegas. E vou iniciar, portanto, a minha sustentação. A nossa demanda, ela trata efetivamente do auxílio emergencial, do qual, inclusive, os pescadores chamam de defeso emergencial, em decorrência do maior dano ambiental da história do Brasil, né, que ocorreu de outubro, novembro de 2019 ao início do ano de 2020, né, que é de conhecimento público, amplamente divulgado nas mídias no Brasil inteiro e que atingiu fortemente, talvez mais gravemente, a nossa costa baiana, né? Vale ressaltar que o auxílio emergencial, esse defeso emergencial pago através de uma medida provisória pelo governo federal, ele foi baseado, né, e, portanto, em
estudos muito pobres que levaram em conta apenas os locais onde a mancha de óleo realmente chegou, né? Ou seja, que chegou na areia da praia, o que não representa efetivamente o dano ambiental que significa para todo o ecossistema marinho, né? Vale ressaltar que nós estamos diante de um desastre ambiental, o maior da história do Brasil, que tem repercussões sociais. O que a gente trata dos nossos processos não é meramente um impacto físico em relação ao óleo nos mares brasileiros, mas sim o impacto social para essa classe que se chama pescadores e marisqueiras. Nós representamos pescadores e marisqueiros em todos esses 51 processos, como em milhares de outros que estão tramitando, do Recôncavo Baiano, das cidades de Santa Amaro, de Salbara, de Cachoeira, de Salinas da Margarida, de Itaparica, que não foram beneficiados com auxílio emergencial, sobre o único fundamento de que uma mancha de óleo não chegou, portanto, à areia da praia. Sem levar em conta, senhores, que foi também no nosso processo, na minha petição inicial, trouxe provas documentais amplas de notas, de matérias, de vídeos, divulgando que o consumo de pescado na Bahia, o consumo de pescado em Salvador, foi por meses suspensos. Doutores, nós passamos pelas ruas de Salvador e nos deparávamos nos restaurantes com placas imensas na porta dizendo: nossos mariscos, nossos peixes não foram comprados na Bahia. Porque a sociedade entendia que todos esses mariscos, todos esses peixes estavam contaminados, que poderiam causar doença. Um sem número de matérias de televisão, que foram inclusive juntadas aos autos, mostraram que o pescado na Bahia, os mariscos na Bahia e em Salvador apodreceram, seja no mercado de Sete Portos, seja no mercado de Água de Menino, seja no mercado de São Joaquim. Por quê? Porque a população criou um preconceito social no sentido de que o consumo desses mariscos retirados na Bahia, pouco importa de onde, estavam gravemente contaminados. Vale pontuar, doutores, que os mariscos que nós consumimos aqui e o pescado que nós consumimos, eles não são pescados na costa baiana. Eles não são pescados na costa de Salvador, na linha verde. Todos eles são trazidos do Recôncavo Baiano. Todos eles são trazidos da ilha, da região de Salinas da Margarida. Portanto, o impacto do maior dano ambiental do Brasil, ele gerou o maior impacto social, muito mais do que físico necessariamente ao meio ambiente. O impacto social dessas pessoas que passaram fome durante 5 meses, porque não podiam pescar, porque o pescado apodrecia, porque não tinha para quem vender, não recebeu o benefício, né, do auxílio emergencial, do defesa emergencial, e que, portanto, passaram fome. E o governo, a União, o governo federal, em nada fez. As colônias clamaram por estudos sociais junto aos órgãos federais, mas nada foi dito, apenas de que só é pago a quem teve o pé manchado de óleo na areia. Sem levar em conta o maior impacto, que é o social. É o trabalho dessas pessoas que foram impactados. Então, a primeira turma recursal, através de sua relatora, a doutora Renata, converteu os seus julgamentos na semana retrasada, ou melhor, no meado de novembro, em diligência, requerindo que em nossos processos nós juntássemos, portanto, um ofício da Prefeitura de Salbara ou da Prefeitura de outra cidade da região do Recôncavo, afirmando que, de fato, houve esse impacto social. E, felizmente, depois de muita luta, depois de muita conversa com os procuradores do município de Salbara, nós tivemos êxito e conseguimos esse documento que atesta e que, portanto, assinado pela prefeitura, pela prefeita de Salbara, e que, portanto, possui fé pública, de que, de fato, a população pesqueira de Salbara, os pescadores e os marisqueiros, eles sofreram intensamente
porque não conseguiam pescar, porque não conseguiam vender seu pescado, porque não conseguiam vender seu marisco. E já encontram-se nos autos, Excelência. Esse documento foi juntado na semana passada em todos esses processos. Portanto, nós temos farta prova documental, seja pela mídia, jornais televisivos, jornais em papel, blogs de internet, né? Além desse último documento novo, portanto, juntado na semana passada, assinado pela prefeita de Salbara, portanto, declarando que, de fato, a população pesqueira do Recôncavo da Bahia sofreu intensamente com esse dano ambiental, que apesar de o pé dos pescadores do Recôncavo não ter sido melado de óleo, como afirmam os pescadores da costa, eles sofreram intensamente, porque são eles que fornecem o pescado para a cidade de Salvador, são eles que fornecem o pescado para a Bahia, que nós consumimos no dia a dia. Então, o impacto ambiental ele não se restringe ao aspecto físico do óleo chegado na areia. O impacto ambiental ele traz, de forma mais grave, o impacto social. Então, é necessário rever, portanto, de que as provas estão colacionadas nos autos e de que a União, ao contestar a ação, seria talvez passível de se reconhecer a sua revelia. Porque na contestação não traz nenhum fato, não traz nenhum argumento que contradiza os argumentos e os fatos trazidos na petição inicial. Apenas faz uma negativa geral. E que, portanto, tecnicamente, até mesmo poderiam caracterizar os efeitos de uma revelia. Portanto, senhores, reafirmo aqui tudo que nós trouxemos na petição inicial, chamam atenção ao ofício que nós trouxemos e já juntamos aos autos da Prefeitura Municipal de Salbara, assinado pela prefeita, portanto, gozando de fé pública, atestando que, de fato, esta população, esses profissionais que vivem da pesca e da mariscagem, sofreram intensamente por conta da maior tragédia ambiental do Brasil. Pugno, portanto, pelo acolhimento desses argumentos, pelo acolhimento dos documentos que foram trazidos aos autos, para que, portanto, nosso recurso seja acolhido e provido e que se faça a justiça. Obrigado, doutores, pela atenção. Pois não, doutor. Durante a sustentação, a minha oficial, a senhora Lisa, me informou que, ao contrário do que eu tinha falado, o processo 102.0614/37, 2019, e Josiane da Silva Guedes não havia sido retirado de pauta. Então, em função disso, é que eu passo a ser o relator desse processo, né? Da terceira relatoria, o item 42, repetindo para os colegas acompanharem. 102.0614/37, 2020, 401.3300. Doutor Dóxio, Oi. eu gostaria de fazer só uma pergunta ao doutor Vitor, a respeito da sustentação oral. Se o doutor juntou no processo esse posicionamento da doutora Renata, se isso consta em alguns dos processos, ou se não constando, o doutor teria o número desse processo? Excelência, tenho sim. Eu juntei apenas a declaração, mas eu tenho uma decisão aqui, foi no processo, só um minuto, na verdade, na própria declaração da prefeitura, a prefeitura fez constar a ordem judicial, né, para essas informações, mas eu vou ler aqui. O processo 10.27.210, dígito 37, 2020. 10.272, 10.37, 2020. 10.272, 10, dígito 37, 2020. Perfeito.
Obrigado. 10, 37, 2020. Só um E aí, momento nesse para caso, processar. Teodóxio, os processos do Dr. Rafael, pelo que ele explicou, ele explicou aqui na sessão, tem uma diferença que parece que tem um outro pedido adicional, né? Além dessa... Sim, ele pediu para fazer de forma separada. Então vai ser o lote do Dr. Vitor todos juntos e quando a gente iniciar a sessão da segunda turma, a gente passa a palavra para ele, para fazer a sustentação oral. Eu estou aqui consultando esse processo que o doutor fez referência agora. É 102.72.10, né, doutor? O senhor falou? 102.72.10, dígito 37, excelência. Só um momentinho para eu... Aqui, declaração da Prefeitura de Salbara. Declara que o derramamento de óleo não poluiu diretamente as praias do município de Salbara, mas indiretamente causou danos e prejuízos para os pescadores e marisqueiras da região. Doutora Olívia, sabe informar se essa matéria já chegou a conhecimento de Vossa Excelência lá no âmbito da segunda turma, doutora Olívia? Não, na verdade, é a primeira vez que eu estou trazendo a questão do dano ambiental é aqui com a terceira turma. Mas, enfim, a primeira vez é essa. Doutor Vitor, me fala uma coisa, com relação a esse processo da doutora Renata, pelo número do que o senhor passou, foi sentenciado na 23ª Vara, mas já houve a deliberação ou foi adiada? É isso que eu não entendi, doutor. Excelência, a doutora Renata, ela retirou de pauta. Ah, né? certo. E converteu, na verdade, o julgamento em diligência. Né? E nós juntamos, portanto, esse documento na semana passada, e acredito, e o julgamento ainda não foi feito, apenas cumprimos a determinação da diligência. No caso, a diligência de juntar a declaração da Prefeitura do município de Salbara, né? Perfeito, exatamente, excelência. Senhor presidente, Pois não. se me permite Vossa Excelência me permite uma sugestão, em relação aos processos que eu estou trazendo para julgamento, inclusive eu observei que tem alguns processos adiados da última sessão também sobre essa mesma matéria. E dada essa informação que o advogado acaba de trazer, eu gostaria de solicitar adiamento do julgamento desses processos que eu pautei, para que eu possa avaliar essa questão, e aí, se for o caso, dentro desse adiamento, eu poderia avaliar a eventual conversão de diligência, e não sendo o caso, eu retornaria para julgamento novamente na sessão seguinte. Pois então, não. assim, o caminho seria para adiamento mesmo. Eu só estou tentando me recordar aqui se a gente já enfrentou essa matéria sobre essa questão dessa declaração da Prefeitura ou se é matéria nova aqui também na terceira, como foi na segunda, com a doutora Renata, né? Eu não me recordo de termos discutido e também isso. O doutor Roberto não está presente, então talvez a melhor medida seja o adiamento mesmo. Então, Lívia, faz o seguinte, então a gente vamos adiar todos esses processos da terceira turma referente ao auxílio
emergencial por derramamento de óleo. Acho que fica mais prudente fazer isso nesse momento. Todos da terceira turma, não é isso, doutor? É da terceira, porque o da segunda vai ser com... doutora Olivia também pretende fazer a mesma coisa, não? Em princípio, eu ia ponderar que eu não me... Porque, veja, o argumento que eu estou trazendo, né, é no sentido de que existe uma necessidade de uma perícia que não é possível de ser realizada no JEF. Essa é a questão, por mais sensível que seja, ela não deveria nunca ter sido trazida, no meu entender, ao Juizado Especial Federal. Isso deveria ter sido tratado de forma coletiva perante uma vara cível. Ainda que se fale em dano social, ele não pode ser um dano com base em informação jornalística ou até informação de prefeitura. Avalie o ofício da prefeitura, segundo narrou o próprio advogado, fala expressamente que não houve dano ambiental na praia. Então, a extensão desse dano social ainda assim tem que ser feita, a análise dessa extensão, com base em critérios técnicos que não são passíveis de serem feitos, no meu entender, no âmbito do Juizado Especial Federal. Então, para mim, em princípio, a informação trazida pelo ilustre advogado não alteraria o meu convencimento. Agora, se Vossas Excelências forem manter a retirada de pauta, eu acho que aí não me resta muita alternativa a não ser fazer o mesmo. Mas, em princípio, essa informação efetivamente não tem um condão de alterar a compreensão que eu firmei nesse sentido. Seja porque o ofício é da prefeitura, simplesmente, eu acho que essa prova não deve ser feita dessa forma, e também pelo conteúdo do próprio ofício, conforme relatou o ilustre advogado. A posição assim do doutor Ailton, a minha seria que não seria oportunidade, né, para enfrentar a matéria nesse momento devido a essas informações novas, né, prestadas pelo doutor Vitor. Eu acredito que o adiamento de todos, então, seria o mais prudente nesse caso. Então, pronto. Então, vamos adiar. Oportunamente, né, da liberação. A segunda turma... Porque a gente está em sessão conjunta, mas aí pode até ser que o direcionamento de cada turma seja diferente, né? Exatamente. Ano que vem. Pois não, então ficam adiados todos os referentes ao auxílio emergencial, no caso de ambos, né? O posicionamento da doutora também vale para o do doutor Leal? Sim, porque eu ia esperar ele falar para entender em que se diferencia. Mas, como eu disse, é um entendimento que eu firmei com relação a isso, sem prejuízo de ser convencida do contrário, né? Com base na sustentação oral, mas é de que é uma matéria que é sensível e complexa, demandaria uma prova que não é possível de ser feita no juizado. Avalie que a jurisprudência do TF da primeira região tem evoluído no sentido de não permitir nem a perícia de atividade especial no âmbito do juizado, menos ainda uma perícia envolvendo essas questões e análises técnicas envolvendo o derramamento de óleo nessas proporções. Esta matéria, no meu entender, não pode e não deveria ter sido tratada no âmbito do juizado. Então, em princípio, o raciocínio vale também para o caso do Dr. Rafael. Pois não. Então ficam retirados todos. Eu agradeço a colaboração dos doutores e, dando continuidade, eu passo a apregoar o último processo da lista de sustentações orais. Só um segundinho, por gentileza. Eles vão ser adiados ou retirados de pauta? Eu vou até reformular essa questão, doutor Eudóxio. Na verdade, eu vou retirá-los, viu? Os meus processos. Então, todos ficam retirados. Eu vou retirar. Os da segunda turma, se puder adiar, eu acho que para mim facilita, porque aí eu não preciso reincluí-los em pauta, não é isso? Para fevereiro, não é isso, Olivia? Sim. Sim, doutora. Então os meus são adiados. Então, da terceira turma vão ser retirados e da segunda adiados. Inclusive, doutor Eudóxio, eu solicito também que sejam retirados os que constam daqueles processos meus que foram adiados, né? Foram os itens 51 a 60 da devolução de vista, que são da mesma matéria.
que, em vez de ser adiado, seja retirado, do 51 ao 60. Na verdade, eles tinham sido adiados e Vossa Excelência estaria trazendo hoje, me acompanhando, né? Certo. Não, eu Naqueles... falo só para a Lívia Certo. deixar certinho na ata. Isso. Então, também o 51 a 60, onde estava entendido como adiado, passa a ser retirado. Não é isso? Pronto. Isso. Os que estavam com vista de Vossa Excelência, né? Aí, reformulação do meu voto inicial, eu solicito a retirada. Certo. Então, e dando continuidade, a gente tem os 100. Esse 51 a 60, então, é a sinopse suplementar, né? Eu não lembrava da numeração, mas eu lembro que eram os processos da sinopse suplementar, então, se você refere. Pois não. 51 a 60 da sinopse da sessão anterior. Dando continuidade, a gente tem o processo 100, 197909, 2019 401 3311, autora Zilda Souza da Cruz, primeira relatoria, item 14. A advogada, eu não tenho aqui o nome, mas ela se encontra presente? Doutor, esse processo, o advogado fez um questionamento aqui e ele já foi julgado. O doutor Vinícius, né? O senhor havia pedido vista dele na última sessão e devolveu hoje no início da sessão. Ah, tá. Era uma devolução de vista, né? Isso. O advogado pediu a sustentação, mas ele já havia feito a sustentação na sessão passada. Pronto. Então, na verdade, não, já está julgado. Isso. Certo. Então, assim, concluída a questão das sustentações orais da terceira turma recursal, a gente passa para a questão dos destaques, sendo que... Não, doutor, ainda tem um da segunda turma, o item 14, o Não, advogado sim, é o doutor Renan Barreto. Certo. A doutora Olivia... entendi, desculpa. É para a gente terminar o da terceira, destaque da terceira, depois sustentação da segunda, para finalizar o da terceira. A doutora Olivia tem algum destaque com relação à sinopse do doutor Ailton? Não tenho destaques. Eu também não tenho nenhum destaque. E ficam aprovadas as propostas de voto na forma em que apresentadas. O doutor Ailton tem algum destaque com relação à sinopse da doutora Olivia? Não, senhor presidente. Na verdade, o destaque que eu tinha, que era o item 93 da pauta de Sua Excelência, de Vossa Excelência, doutora Olivia, a doutora Olivia já prestou esclarecimentos, inclusive passou peças dos arquivos médicos, né, dos documentos que a parte tinha apresentado, e de modo que as dúvidas foram dissipadas e eu acompanho Sua Excelência também. Tanto mesmo como os demais processos. Eu também não tenho destaques, então ficam aprovadas as propostas de voto na forma em que constam da sinopse respectiva. E o doutor Ailton tem algum destaque com relação à minha sinopse? Não tenho destaque, senhor presidente. Doutora Olivia? Eu também não tenho destaques. Eu vou fazer só a ressalva do item 23 com relação à restituição em dobro, só para ressalvar, na verdade, pontuar, que eu vou acompanhar o relator, mas o entendimento da segunda turma é de que não há, seguindo o entendimento do STJ, é de que não há necessidade de comprovação do elemento subjetivo para restituição em dobro, nas hipóteses do CDC, né? Se aplica o CDC. Certo. Aí, no caso, acompanha com a ressalva do entendimento pessoal. Entendi. Pronto. Então, ficam aprovadas as propostas de voto na forma em que constante da sinopse. Aí a gente fecha a questão dos destaques, né? E aí, Lívia, seria de Gilvânia Silva Cruz, a sustentação oral pendente?
Isso, doutor. Doutor Reina Pronto. Barreto. Certo. Com relação à terceira, aos pontos da sessão da terceira turma recursal, todos foram apreciados e a gente agora passa para o processo que eu vou apregoar em sustentação oral. Agora, É o... Senhor presidente, pela ordem, só um Pois não. segundo. Eu acho que me parece que embaixo da declaração não admitem pedido de sustentação oral. Porque o 14, não é o 14? Doutor, 814. 41 49557 2017 403300, ele é um embaixo de declaração do INSS. E não sendo cabível, né, a sustentação, podemos admitir como pedido de prioridade. Não sei se Lívia pode confirmar, mas a informação que eu tenho é de que embargos não cabe sustentação. Deixa eu só olhar mais uma vez no... De fato, eu concordo com a regimento. doutora Lívia. É isso mesmo. Bom dia. Bom dia. Eu só queria só chamar a atenção que justamente nos embargos interpostos pelo INSS, eu chamo a atenção porque logo após o julgamento, o acordo do recurso, o INSS não cumpriu a decisão do acordo e não estabeleceu benefício para dar o prazo de 30 dias para a autora pedir a prorrogação. Então, diante disso, o INSS interpôs o embargo e não estabeleceu, que também prejudicou novamente a autora de pedir essa prorrogação do benefício a partir do julgamento desse embargo. Ela está até hoje sem receber o benefício. Ela tentou agendar, ligar, falou que o benefício não foi estabelecido, logo ela não teve esse direito de pedir a prorrogação do benefício, ele diz que ela continua incapacitada. Então, como o INSS foi citado no acordo e foi publicado dia 19 de fevereiro de 2020, o INSS foi citado em maio e, ao invés de cumprir a decisão, restabelecer o benefício, interpôs o acordo que foi interpôs o desembarque que está para ser julgado na sucessão. Então, justamente, eu queria só chamar a atenção que, quando foi julgado esse embarque, e não foi concedido, não foi oportunizado a parte autora o prazo, mas de prorrogação do benefício. E aí, caso a depender do julgamento dos acordos, seja prorrogado nesse prazo de 30 dias que foi decidido lá na tela do julgamento do embarque, ou julgamento do recurso. Nada mais. Doutora Olívia? Eu vou relatar rapidamente o que aconteceu nesse processo. A perícia estimou o prazo de recuperação em 6 meses. A sentença seguiu até o tema 246 da TNU, que foi recentemente julgado, e seguiu o perito. O problema é que a sentença foi posterior aos 6 meses. Então, ela ficou sem a questão do prazo para pedir prorrogação do benefício da autoprogramada. Aí o acórdão, a relatora foi a colega que me substituiu, deu parcial provimento ao recurso do autor para fixar a cessação do benefício no prazo de 30 dias a contar da intimação do julgado, facultada à parte o pedido de prorrogação. Aí eu estou dizendo que os embargos de declaração do INSS, aí ele vem falando de novo do tema 246, dizendo que não foi julgado, e que pedindo suspensão, e que pedindo que seja observado o que consta do laudo, mas julgado o tema, o acórdão não se distancia do que foi determinado pela TNU, na medida em que precisa, né, o item 2 lá do tema da TNU, quer garantir o prazo de 30 dias para a parte fazer o pedido de prorrogação do benefício e entendendo que não restabeleceu a capacidade laboral. Então, nesse sentido, os embargos de declaração do INSS são realmente uma tentativa realmente de apenas de rediscutir e, portanto, eu estou rejeitando os embargos do INSS. Nas contrarrazões, a parte autora realmente levanta isso, de que não teria sido cumprido a disposição do acordo. E aí era até uma questão que eu anotei para levar para os meus colegas lá da segunda turma, porque a gente precisa fazer um ajuste fino, era isso que eu ia colocar com eles, com relação a essa determinação de 30 dias da publicação do acórdão, porque se o INSS demorar 10 para cumprir,
a parte só vai ter 5 para pedir a prorrogação. Então, assim, precisa fazer esse ajuste fino. Eu não tinha feito nenhuma ponderação no voto com relação a isso, porque eu estava só apreciando os embargos do INSS para rejeitá-los, mas eu vou acrescentar a determinação de que, intimando o INSS para comprovar o cumprimento do julgado e fazendo a retificação de que o prazo de 30 dias só vai poder se iniciar a partir da implantação do benefício pelo INSS. Na maioria dos casos, esses 30 dias a fórmula que pelo menos lá na segunda turma a gente colocou e que foi da TEMIL, dá certo porque a parte já está recebendo benefício. Mas quando ela não está, acaba caindo nessa situação. E aí eu vou fazer esse ajuste nesse processo, sem prejuízo de pensar numa forma de ajustar também lá para a segunda turma e padronizar para todos os feitos. Pois não, doutora Olivia. Aqui, como a gente está em sessão agora da segunda, a doutora Olivia é R1, aí vai para a doutora Ailton R2. Eu acompanho a doutora Olivia, senhor presidente. Eu também acompanho, e só esclarecendo, então, mantenha a minuta e mandem cumprir, né, no caso, né? Só vou acrescentar um item que não tem repercussão para a secretaria, porque ele não vai influenciar no resultado do julgamento dos embargos, que continuam rejeitados. Só para dizer que o INSS cumpra e esclarecer que, obviamente, né, que o prazo de 30 dias fixado no acordo tem que ser da implantação do benefício, na via administrativa. Só pela ordem, esses 30 dias da implantação do benefício, só pedir para que conte que, no seu caso, desde a comunicação da autora da implantação. Doutor, mas aí veja bem, porque aí já começa a dificultar, porque aí isso acaba ampliando os prazos. O que eu vou fazer é isso aí, intimar o INSS para cumprir, e da data que o INSS cumpriu, aí cabe a parte autora também ficar atenta a quando o benefício for reativado. Não vou dar mais prazo não, porque avalie. Se eu fizer isso aí, o INSS vai vir nos autos informar para a secretaria intimar, e isso aí, 30 dias viraram 60 a 90. Então, não, isso é responsabilidade da parte autora acompanhar a implantação do benefício pelo INSS também. Pois não, então eu proclamo o resultado, decide a terceira turma recursal, a segunda turma recursal, a unanimidade negar provimento aos embargos de declaração interpostos. Com isso a gente cumprimento também o doutor Rinan, né, desejando um bom dia, e com isso a gente encerra as sustentações orais. E eu indago aos colegas, porque a gente já fez os destaques, né? Já foram aprovadas as propostas de voto, né? Então, em princípio, sendo essa a última sessão do ano, só queria agradecer demais a colaboração do doutor Ailton, do doutor Olivia, na realização desse ato. Apesar de tudo, né? Esse foi um ano dos mais difíceis que todos nós vivemos, mas no que diz respeito às atividades da terceira turma recursal, mesmo de forma remota, conseguimos assim desenvolver todas as nossas atividades, igualmente as demais turmas recursais aqui da seção judiciária, mantivemos nossas atividades, continuamos de forma adaptada ao atendimento aos advogados, o julgamento dos processos e caminhamos para o encerramento de mais um ano judiciário, na esperança de que no próximo ano será superada essa questão da pandemia, né, esse momento difícil, mas eu particularmente, depois de saber, ter visto uma brasileira, inclusive, não sei se vocês viram no domingo passado, né, que foi a primeira brasileira que recebeu a vacina. Quando eu vi aquilo dali, eu digo, ó, chegou para ela, daqui a pouco tá para a gente também e tudo vai passar, como tudo passa mesmo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, meus colegas, doutor Ailton, doutor Olivia, a todos os servidores aqui que estão conosco trabalhando aqui na bateria, viabilizando que a nossa sessão ocorresse, e graças a Deus deu tudo certo. Depois eu quero o retorno de João e de Samuel, se o registro também ficou ok, mas vocês façam um backup aí para a gente preservar o trabalho. Agradeço aos advogados que aí eventualmente ainda estiverem nos acompanhando, e se vocês não tiverem mais nenhum outro requerimento, eu desejo a vocês uma boa semana de trabalho
E se não nos encontrarmos mais até sexta-feira, um bom recesso judiciário também a todos vocês. Doutor, só uma dúvida com Oi. relação à segunda turma, também não houve destaques, não é isso? Não, é porque na verdade a sinopse da doutora Olivia era da segunda turma e acabou entrando junto. Ah, tá. Ok. Obrigada. Ok. Alguma outra consideração dos colegas? Eu queria só agradecer que fui recebida, muito bem recebida aqui na terceira turma. Foi uma experiência muito gratificante. Ver como os colegas conduzem os trabalhos, doutor Roberto, doutor Ailton, doutor Eudóxio com serenidade. A presidência também de doutor Eudóxio, assim, foi um aprendizado muito humano, muito sensível, muito calmo. Então, agradecer por terem me acolhido aqui, registrar também que foi um ano muito difícil lá na segunda turma para todo mundo, para os servidores, para os colegas, mas que com muita dificuldade, com muita luta, a gente conseguiu entregar uma prestação jurisdicional de qualidade. Agradecer o pessoal do meu gabinete, que fez muito, eu sei do sacrifício grande que eles fizeram esse ano, trabalhar com criança, com marido, com todo mundo junto, e com várias outras atividades, trancado em casa, não foi simples, mas, contudo, tivemos sucesso, eu creio, e é isso, agradecer e esperar, como disse o doutor Eudóxio, que essa vacina chegue ano que vem, as coisas sejam mais simples e mais fáceis, e a gente possa comemorar fisicamente os grandes eventos da justiça. Certeza. Então, Aproveito para saudar os colegas, os servidores, agradecer a todos pelos trabalhos da turma recursal ao longo desse ano, apesar de todas as dificuldades que os colegas mencionaram, né, que não foram poucas, e desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo, que 2021 seja muito melhor que 2020, para todos nós. se Deus quiser. Vamos compreender. Então é isso, meus amigos. Tenham um bom dia, tudo de bom para vocês. E Elisa, vamos acertar aí como vai ficar esse negócio da assinatura dos pendentes. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau, doutores. Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigada.